Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos apresentando o exemplo 8, que é mais um exemplo referente ao tópico 4.4, onde nós estamos trabalhando com problemas envolvendo máximos e mínimos, também conhecidos como problemas de otimização. Então, gente, o que acontece? O exemplo 8 ele vai ser um exemplo lá da ecologia, da biologia, ele vai tratar de estudar, fazer uma comparação entre as populações de presas e predadores em uma certa ilha durante um certo intervalo de tempo, tá certo? Então, gente, as equações a seguir fornecem estimativas para as quantidades de indivíduos de duas espécies, os predadores PD e as presas PS, de certa ilha ao longo de aproximadamente 80 anos. Então, tá aqui a equação que modela a quantidade de indivíduos, considerados predadores, e aqui a equação que modela a quantidade de indivíduos considerados presas, e aqui o intervalinho, conforme enunciado, de 0 até 80. Utilizando essas equações, determina os momentos dentro do intervalo 0 a 80 anos em que a diferença entre as populações de predadores e presas será a mínima e a máxima. Então esse aqui é um típico problema de extremos globais. Nós vamos seguir aquele procedimento, identificar uma função aqui que nós vamos trabalhar, que vai ser a função diferença, dessas duas. Vamos achar os pontos críticos dela. Depois vamos pegar esses pontos críticos, juntamente com os extremos 0 a 80 e ver lá o maior e o menor. Só que este é um problema do mundo real, então a gente tem que sempre se atentar que não pode ter, por exemplo, uma quantidade de predadores negativas, uma quantidade de presas negativa. Então a gente tem sempre que estar verificando, fazendo umas verificações extras que normalmente a gente não tinha feito anteriormente, quando estudou de forma mais abstrata, extremos globais. Então a gente não se preocupava com o extremo global da negativa, a gente não se preocupava com o mínimo de opção ser negativo. Só que agora a gente tem que analisar tudo, tá certo? Então vamos ali para o quadro para a gente fazer essa análise nesse probleminha. Então, aqui está o enunciado do problema, vamos ler mais uma vez, Então, as equações a seguir fornecem estimativas para as quantidades de indivíduos de duas espécies, os predadores PD e as presas PS de certa ilha, ao longo de aproximadamente 80 anos. Tá? Aqui a equação que modela o número de predadores, aqui a equação que modela o número de presas, aqui o intervalo. Utilizando essas equações, determine os momentos dentro do intervalo de 0 a 80 anos em que a diferença entre as populações de predadores e presas será a mínima e máxima. Note que aqui eu quero a diferença. Então eu não estou estudando só uma dessas equações, mas sim as duas. Tá certo? Então, o que a gente quer? Queremos obter os extremos globais de T de T igual a quem? PD de T menos PS de T. Ô, professor, eu poderia pegar o contrário? Poderia, porque eu estou vendo a diferença. Inclusive, esse D de T ele costuma vir com um módulo. A gente vai estar fazendo sem o módulo, mas aí a gente precisa analisar os resultados finais, tá certo? Então a gente vai tirar aqui o módulo, certo? Porque diferença a gente pode considerar sempre como positiva e tal, mas vamos tirar o módulo e analisar cada resultado que a gente for encontrar. Então, essa função D de T, vamos dar uma simplificada nela. D de T é quem? Vai ser PD de T menos PS de T. Então vai ser subtrair essa expressão, menos T ao quadrado sobre 10, mais 10T mais 315, menos, botar um parêntese aqui, T ao quadrado sobre 40, mais 3T sobre 2, mais 200. Então aqui nós vamos ter uns pontinhos que vai ser o seguinte, eu vou agrupar T ao quadrado sobre 10 com T ao quadrado sobre 40, certo? Se eu não me engano ali no material, acho que eu até fiz invertido, PS menos PD. Mas aí você vai olhar que isso não é um problema para nós, tá certo? A gente só vai precisar fazer algumas verificações. É bom até ter feito diferente aqui, porque você vai falar para vocês, se não adivinhar qual é que eu subtraio de qual, Então a gente vai fazer isso, não acredito que eu já estou vendo ali que parece que vai dar invertido algumas respostas, sinal pelo menos, Alguma coisa que deu positivo vai dar negativo, mas a gente vai checar isso aí direitinho. Então, aqui eu vou ter o seguinte, gente, eu vou ter menos T ao quadrado sobre 10 menos T ao quadrado sobre 40. Então tirando o MMC aqui vai dar 40, por 10 vai dar 4, então vai dar menos 4T ao quadrado, multiplicando, dividindo aqui por 10, multiplicando aqui, menos 40. 40 vai dar 1, menos T ao quadrado. Então vai dar menos 5T ao quadrado sobre 40, simplificando aqui, vai dar menos T ao quadrado sobre 8.
Então, eu vou ter aqui, ó, menos t ao quadrado sobre 8. Certo? Aí eu vou ter 10t menos 3t sobre 2. Ó, vou ter também, ó, 10t menos, por causa do jogo de sinal aqui, 3t sobre 2. Então, já estou agrupando, né? Então, aqui eu vou ter 2 no MMC, 2 por 1, 2 vezes 10, 20t. 2 por 2, 1 vezes 3, menos 3t. Então, vai dar o quê? 17t sobre 2, mais 17t sobre 2. E aqui eu vou ter 315 menos 200. Vai dar o quê? 115. Pronto. Essa é a equação que a gente tem que minimizar, achar os pontos críticos. Então, eu vou só botar aqui abreviado. Né? Eu não vou botar aquela frase que eu costumo colocar. Que é o quê? Eu vou derivar igual a zero, ou seja, d' de t igual a zero. Não vou procurar os outros pontos críticos, que é quando a função não está definida, porque é uma função polinomial, então ela não tem valores para os quais ela não está definida, a derivada dela, né? Está definida. Então eu vou achar só esse primeiro tipo de ponto crítico. Isso aqui é o quê? É esse ponto crítico aqui, ó. Menos t ao quadrado sobre 8, mais 17 sobre 2, t mais 115. Então eu quero derivar isso aqui igual a zero. Então a derivada aqui vai dar o quê? Menos 2t sobre 8 mais 17 sobre 2 igual a zero. 115 aqui vai para o espaço, que é uma constante, né? E vou somar. Aí o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dar uma simplificada aqui para facilitar a minha vida. Então eu vou ter menos t sobre 4 mais 17 sobre 2. Aí eu vou passar o t sobre 4 para um lado e 17 sobre 2 para o outro. Então vai ficar t sobre 4 positivo igual a 17 sobre 2. Então aqui, ó, eu posso dar uma simplificada também, ó. Vai ficar um 2 aqui e 1 aqui, então vai ficar t sobre 2 igual a 17. Implica que t igual a quanto? 34. Então 34 é um ponto crítico. C igual a 34 é um ponto crítico. Como eu não tenho mais pontos críticos, eu vou agora verificar o quê? Todos os, no caso, o ponto crítico, os extremos 0 a 80. Então, comparações agora, ó. Então, as minhas comparações vão levar em conta, eu vou fazer uma continha aqui bem pequena aqui no canto, ó. T e a função d de t. Então, meu t ele vai ser 34, 0 e 80. Eu vou pegar a calculadora aqui, né, já que é uma funçãozinha um pouco mais chata, né? Então, vamos aqui fazer as contas. Deixa eu só ligar ela aqui, que ela demora, às vezes demora um pouquinho. Senão eu até pego outra ali. Pronto. Então, ó, eu vou armazenar ela aqui, então eu vou botar assim, ó, menos, né? Eu vou usar a variável x aqui, tá certo? Então, ó, menos, né? Alfa, x no caso, ó, alfa x ao quadrado, né? Sobre 8, que é, opa, na minha função derivada, isso, eu vou substituir nessa aqui, na d de t, alfa x ao quadrado, né? Dividido por 8, posso usar a variável t também, né? Mais 17 vezes alfa x dividido por 2 mais 115. Pronto. Aí o que acontece? Eu vou agora armazenar o valor 34. Então eu vou pegar 34 e vou estocá-lo na variável x, que é a variável que eu estou usando. Aí beleza, uma vez que eu estoquei, eu volto na minha função e vou avaliá-lo aqui na função d de t, que vai dar 259,5. Aproximadamente 260, certo? Vou botar aproximado. O zero eu não preciso me preocupar muito, que vai dar o 115. Né? Porque substituindo zero aqui e aqui vai dar 115. Então aqui eu não preciso nem fazer muita conta. E o 80 eu preciso armazená-lo, né? Então 80, vou estocá-lo na variável x. Vou voltar na minha função, dar Enter. Deu menos 5. Aí é que chegou um ponto interessante. Não, no material eu fiz isso mesmo, PD menos PS, estou lembrando. Menos 5. Aí você fala, professor, deu negativo. Aí é que entra um outro caso. Vamos calcular aqui, gente, o seguinte. Vamos ver se esse menos 5 é porque os dois são lá negativos, ou um passou abaixo de zero e sei lá. Né? Por algum motivo, pode ter algum número estranho associado a esse cara aqui. Também a esses outros, né? Então você, na verdade, nessa questão, você tem que calcular também o PD de t
e o PS de T. Certo? Eu vou descalcular os dois. Por quê? Porque em nenhum momento essas populações podem ser negativas. Não pode ser negativo. Tá certo? Senão a gente tem que analisar com muita calma esse probleminha. Tá certo? Então, olha, o que acontece? Lá em 34 anos, qual era a população de predadores? E em 0 e em 80? Então eu vou armazenar a função dos predadores, que é esta aqui, que é a PD. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou pegar menos alfa x, quer dizer, vou botar aqui, ó, menos alfa x ao quadrado dividido por 10 mais 10 alfa x mais 315. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui 34. Vou estocar o 34. Vou voltar nesta função. Deu 539,4. Aproximadamente 539, se você quiser. Vou jogar o 0. O 0 não preciso fazer conta, porque o 0 vai dar o quê? Vai dar o 315, né? Porque vai zerar aqui e aqui, vai dar só o 315. Né? E vou jogar o 80 para eu observar esse cara aqui, ó. Então, ó, vou pegar o 80, né? Vou estocar na variável x, volto na minha função, ó, do Enter, 475. E vou jogar agora os valores 34,080 aqui na PS para eu verificar se não tem alguma inconsistência no problema. Senão aí eu teria que ver o gráfico, estudar direitinho. Tá certo? Porque pode ser que em algum momento a população de predadores foi para o espaço ou não tem mais presas. Então não vai ter mais diferença. A própria quantidade de predadores seria o total, né, dessa diferença, já que uma vai ser 0, porque não pode ser negativo. Então a gente tem que analisar isso. Aí eu vou fazer o seguinte, vou estocar agora esta segunda função, aqui, ó, T ao quadrado sobre 40, ou seja, alfa x ao quadrado dividido por 40. Né? Então, problema de otimização, você tem que ter muito cuidado. Você está no mundo real agora. 3 alfa x dividido por 2 mais 200. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o 34, né? 34. Vou estocar na variável x. Estoquei, vou dar Enter aqui para eu saber quanto é que vale. Ó, jogando na função agora, ó, aqui deu 279,9. O 0 eu não preciso me preocupar, porque vai dar 200, né? Porque vai zerar aqui e aqui vai dar 200. Eu estou olhando a função ali, gente, mas assim, né? Esquece só o sinal de menos aqui de fora, por causa da diferença, né? Então aqui deu isso, ó, 279,9. Quando eu estoquei agora o 0, vai dar o 200, né? Que vai substituir aqui, aqui vai zerar. Vai ficar só o termo constante. E por último, o 80, que é o que está me tirando o sono. Né? Aí nós vamos pegar agora 80, vou estocar na variável x, volto na minha funçãozinha, 480. Olha só. Então está tudo consistente. Quantidades positivas, subtraindo exatamente isso aqui. Ó. Se eu subtrair esse número desse, vai dar aproximadamente esse aqui. Né? Vai dar esse aqui, né, que eu aproximei para 260, mas não precisa nem aproximar. A gente aproxima porque a gente, né, um indivíduo não pode ser 0,5 indivíduo, né, uma espécie lá. Então a gente aproxima, né, para valores inteiros. Mas aqui estão os valores sem aproximar. Então observe ó, que este aqui menos este dá este. Este menos este dá este. Este menos este dá este. Mas por que deu negativo? Porque em um certo momento, observe que a população de presas passou a de predador. Então a diferença ficou negativa, não por ser números negativos, mas porque a população de presas que era em todo momento inferior à população de predadores passou ela. Pronto, mas está tudo consistente. Então, aqui nós temos, né, o tempo que a população é máxima, vou resumir aqui, ó. População, quer dizer, diferença máxima, ó. Porque ocorre em quantos anos? Vamos lá, a diferença máxima ocorre aqui, ó. 34 anos. Atingindo quanto? Aproximadamente 260 indivíduos. E a diferença é mínima, né? Onde? Em 80 anos, praticamente no final do experimento, ou da observação, né? Onde o modelo está válido, atingindo aproximadamente o quê?
5 indivíduos positivos, gente. Por quê? Porque essa escolha aqui, ela não precisa necessariamente ser predador menos presa. Se eu mudasse aquilo ali de direção, aqui ficou igual ao material ali. O que ia mudar? Esses valores aqui dariam todos dessas diferenças com sinal trocado. Então seria menos aqui e mais aqui. Então eu teria que fazer essa mesma análise por causa desses dois caras aqui. Então ali, por coincidência, ficou igual ao material. Mas se fosse invertido, não teria problema. Só que você tem que analisar isso aqui para ver se os números fazem sentido. Por quê? Se o número de predadores cair para baixo de zero, você vai dizer, é zero, não tem como o número de predador ser negativo. Você teria que zerar e rever novamente, tá certo? A estimativa. Então, voltando aqui ao material, né? Então nós temos aqui a diferença, eu peguei aqui as duas, só que aqui eu já fui mais esperto, né? Eu usei também o soft para me ajudar em alguns pontos, né? Eu peguei logo a diferença e derivei, ou seja, eu não fiz aquele agrupamento que eu fiz ali, tá certo? Como você está vendo no vídeo, né? Você volta lá e copia direitinho. Então eu não fiz aquele agrupamento, já botei logo a diferença e derivei. Por quê? Porque eu percebi que se eu fosse agrupar isso aqui, eu podia levar um pouco de tempo, né, para fazer isso. Também como eu usei o soft, né, usei as funções armazenadas, né, então eu já armazenei essa diferença logo toda de vez. Então não simplifiquei ela, tá certo? Então, derivando igualando a zero, cheguei a 34, que é o único ponto crítico dessa função. Por quê? Porque essa função é um polinômio, a diferença de dois polinômios é um polinômio. Então o polinômio é bem definido, não tem aquele segundo ponto crítico lá, que é onde a derivada não existe. Pronto, achei o ponto crítico, vou testar agora com os extremos. Observe que aqui dá aproximadamente 260, que é o 259,5, né, se eu não me engano. Acho que é isso. Isso. Aí eu aproximei para 260, aqui dá o 115 e aqui dá 5 negativo. Eu botei um asterisco exatamente para explicar isso aí. Portanto, a diferença máxima entre presas e predadores ocorre em 34 anos, sendo D de 34 dá 260, aproximadamente, né? Por que isso? Porque aqui, o P de 34 é 539,4, que dá aproximadamente 539, né? Aproximando para baixo. O PS de 34, 279,9, todos esses valores a gente achou lá na tabelinha nossa ali no quadro, ó. Certo? 539,4, 279,9, 315, 200, 475, 480, né, que vão aparecer aqui. A diferença mínima ocorrerá no final do intervalo de validade do modelo com apenas 5 indivíduos. Que não é negativo esse número, não é menos 5 indivíduos, é 5 indivíduos de uma das espécies superando a outra, né, em quantidade. Aí dá o 475 e 480, tá certo? Aí em zero ali eu nem cheguei, né, não precisaria nem ter calculado, tá certo? Que a gente, né, só está observando mais o valor máximo e o valor mínimo aqui. Tá certo? Então observe a sutileza desse problema. A gente pode também, só para terminar aqui, né, ir para a calculadora gráfica, colocar essas equações lá. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho a população de predadores, P de T igual. Aí aqui ele vai ser o quê? Menos T ao quadrado mais 10T mais 315, né, menos T ao quadrado sobre 10, então vai ser isso aqui, ó, menos T ao quadrado sobre 10 mais 10t mais 315, certo? Aqui, como a escala deu muito grande, quer dizer, o gráfico fugiu da tela por causa do 315, eu vou botar uma escala, eu vou botar uma escala aqui de 1 para 20. Deixa eu ver se resolve. Não resolveu muito não, vou botar 1 para 50. Resolveu mais ou menos. Só que o meu T aqui, ó, dando um zoom aqui, ó, ele está variando só de 0 a 80. Então não tem uma parte do gráfico negativa, então eu vou botar vírgula 0 menor ou igual que T menor ou igual que 80. Ó, pronto, meu gráfico é só esse pedacinho aqui, ó. O intervalo de observação é só esse. Vou inserir agora o segundo, ó. PS de T igual a... PS de T vai ser quem? T ao quadrado sobre 40, tá aqui, né? Mais 3T sobre 2 mais 200. Então, ó, T ao quadrado sobre 40 mais 3T sobre 2 mais 200. Também, vírgula, ó, 0 menor ou igual que T menor ou igual que 80. Pronto. Então estão aqui meus gráficos, eu posso dar um zoom aqui para observá-los melhor. Essa escala não está acertando, vou botar aqui 40. Vou tentar aqui com 40, né? Melhorou um pouco. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho as duas populações, só que eu estou analisando a diferença. Então eu estou analisando aqui, ó, D de T igual a PD de T menos
PS de T, ó. Ele já me dá calculado, ó. Quer dizer, ele botou a diferença, né, das duas. Ele não me deu calculadinho do jeito que eu achei ali, né, já para derivar, tal, mas ele me deu o quê? Um gráfico. Observe aqui o seguinte, ó, gente. Vamos dar um zoom aqui. Então, a função vermelha é a função que me importa. Certo? Onde é que essa função atinge o seu extremo? Ó, ele até já marca aqui, ó, extremo em 34, que vale 259,5. Onde é que ele atinge o mínimo? Pô, o mínimo aqui, olhando pelo gráfico, ó, esse pontinho final aqui, ó, é o F de 80. Né? É o D de 80. Né? Então, a gente pode até calcular os valores. Né? Por exemplo, D de 34, 259, tá vendo? D de 0, 115, ó, tá lá na nossa tabela, vamos voltar lá, ó. Né? E D de 80, menos 5, que na verdade é a diferença lá, né? 475, né? Menos 480, que aí dá negativo. Se a gente tivesse invertido aqui, ó, a nossa D de T, todos esses valores aqui mudariam, né, de lado. Né? Se fosse P de S, menos P de... Então ficariam negativos esses dois, esse aqui ficaria positivo. Ainda assim eu precisaria fazer a análise do mesmo jeito, né? Para analisar se não tem valores negativos aqui nessas funções, principalmente na P de D, que é a verde, e na P de S. Tá certo? Claro que a escala aqui ela ficou um pouco ruim, né? Eu acho que se eu botasse, deixa eu ver, 30. Pronto. Aí você vai ajustando, né? Conforme for sua necessidade. Aqui você pode desligar, ó, o gráfico. Ó, a gente está analisando só a diferença, que é o gráfico que importa para nós, que a gente está respondendo as perguntas. Só que às vezes você quer analisar também os outros. Ó. Então o que a gente percebe nesse problema? Ó? A diferença ela começou a aumentar, ou seja, o número de predadores em certo momento ele aumentou e parece que o de presas diminui. Né? Ou ele aumentou mais do que o de presas. Né? O de presas aqui ele parece não diminuir, mas ele aumenta bem acentuadamente. Já o de predadores ele parece ter uma inclinação maior. Né? Só que chega em certo ponto, ele começa, né, a dar uma despencada e o de presa sempre foi subindo, só que subindo o que? Lentamente. E aí o que acontece? Num certo ponto eles meio que se igualam aqui, né? Não sei se vai mostrar o pontinho de interseção, a gente poderia também tentar achar esse ponto, né, onde essa diferença dá zero, tá certo? Mas aí o que nós temos aqui, né? Nós temos toda a situação representada. Cabe a você o quê? Esforçar-se para entender esta figura. Porque se você apenas faz um problema como esse, entende os cálculos, você não entendeu muita coisa, porque isso aqui, gente, eu faço um programa de computador e o computador faz para mim. Agora, entender os significados que a gente está achando, isso que é o importante, isso que é entender o cálculo diferencial. Muitas vezes a gente confunde com, pô, eu não sei derivar, eu não sei cálculo. Ah, errei uma derivada, pô, eu não estou sabendo cálculo. Não, se você errou uma derivada por um erro de conta, um erro besta, tudo bem, não é um problema. Agora, se você não sabe para que a derivada serve, isso sim é grave. Porque você pode passar pelo cálculo sabendo derivar tudo, mas falando sem usar nada. Então não serviu para nada. Agora, se você começa a entender, olhar para um gráfico desse aqui, conseguir enxergar a derivada, fala, pô, esse ponto aqui, ó, máximo, ó, tem a ver onde a derivada deu um extremo global aqui, ó, no caso local, que também, né, por ser o ponto mais alto do gráfico vermelho aqui, é um extremo global também. Então, extremo local e extremo global, né? Então, essas coisas que são importantes, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Observem bem esse exemplo, ele é muito interessante, tá certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.